Aleluia, aleluia. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui sobre um tema que bate muito forte na porta de todos os crentes. Porque esse tipo de situação que eu quero trazer aqui para você é uma questão relacionada ao seu dia a dia, onde por muitas vezes você não se dá conta, mas acontece. O tema da mensagem que eu quero trazer para você aqui chama-se O esquecimento atrai a ingratidão. Bom dia, tudo bom? Que Deus abençoe. Coloca o teu aviãozinho aí em contato e compartilha, porque a mensagem é boa. O esquecimento atrai a ingratidão. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 8, onde o livro de Marcos traz ali a palavra sobre o assunto da multiplicação de Deus. A multiplicação dos pães. A segunda multiplicação. Algo muito forte, relevante, onde naquela época havia muita fome, havia muita miséria, havia muita enfermidade, havia muitas pessoas adoentadas, havia muitos paralíticos, havia muitos cegos, havia muitos leprosos, havia muita corrupção, havia muita insegurança, havia muita desonestidade, sabe? Então, eu não sei se está muito longe do que nós estamos vivendo hoje, mas eu digo que havia, sim, situações políticas, sociais, econômica, institucional, educacional. Então, havia um problema generalizado, como existem os problemas de hoje. Sabe? A Bíblia Sagrada ela é muito clara, muito forte sobre o assunto em relação que abaixo do sol nada é novo, tudo se repete, tudo se repete. Quando tudo se repete, é uma coisa assim muito forte em relação as coisas que a gente vem vivendo, as experiências que vêm nos alcançando, e por muitas vezes as pessoas dos quais já têm mais idade do que nós, elas também conseguem, como eu posso dizer para você, consegue definir, sabe, o resultado de algumas situações dos quais muitas vezes a gente acha que não, né? Principalmente os adolescentes, os jovens, eles conseguem dizer assim para você, né? Não, o senhor é retrógrado, o senhor é ultrapassado, o senhor não sabe o que está falando, sabe? Mas as consequências do crescimento da vida, elas são repetidas. Exemplo, toda jovenzinha, todo jovenzinho tem a sua puberdade. Se repete. Toda a mulher, principalmente, que amadurece mais cedo, certo? Tem sua menstruação. Então, tudo se repete. Tudo, né? Quando o homem começa a criar biotipos que já vai crescendo, já vai amadurecendo, vai tendo estímulos, tudo isso se repete. Por que problemas e situações não vão se repetir? Hein? Por que não irão se repetir? Não teria como não se repetir. Se o sistema humano é o mesmo, certo? Se o caminho, né, do desenvolvimento humano
é o mesmo. A economia, o clima, o sistema político, as questões de estarmos num momento digital ou não, é isso que altera alguma coisa. Mas caso contrário, nada é novo. Nada é novo. Talvez no tempo do meu pai não havia computador. Não havia computador, não havia celular, certo? Isso é um tempo que não se repete. Mas os mesmos problemas que ele teve com ou sem celular, certo? Eu estou tendo. Hoje é mais fácil, certo? Enfrentar problemas. Negativo. As dificuldades são as mesmas. Quanto mais você tiver oportunidade, mais oportunidade você tem também de ter problemas. Mais oportunidade você vai ter de outras situações. E quando eu olho nas Escrituras Sagradas, aqui eu estou com o celular da minha esposa, por isso que eu estou me abaixando aqui para abrir aqui a Bíblia digital, tá certo? Não que eu não tenho Bíblia, eu tenho, mas a minha leitura assim com esses livros tão fraquinhos, isso aqui, ó, né? Esse aqui é uma Bíblia que se eu abrir a página aqui, as letrinhas são tão miudinhas e a página é tão clara que eu não consigo ler direito, tá certo? Então, olha só o que diz lá em Marcos, capítulo 8, no versículo 17. Jesus chama a atenção dos discípulos. Naquela oportunidade, no livro de Marcos, capítulo 8, o Senhor percebe que a multidão estava faminta. Jesus percebe que não tinha como mandá-los embora, porque havia muito tempo que eles estavam com Jesus e não se alimentavam. Isso aconteceu já na primeira vez com os 5 pães e 2 peixinhos. Pega aí o código, porque qual que é o código? Lembre-se, o esquecimento atrai a ingratidão. Esse é o tema, certo? Quando nós esquecemos das coisas, certo? Certamente não seremos gratos. Pega aí que eu vou continuar aqui falando para você. Aqui em Marcos capítulo 8, ok? Está escrito assim: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Pare de discutir porque não tem pão. Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Sabe, por muitas vezes, essa tradução aqui é atualizada. Por muitas vezes a gente discute situações que já vivemos, já fomos abençoados, e ela se repete por muitas vezes para provarmos que somos ingratos, para provarmos o como somos seres humanos, pecadores, ingratos. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, certo? Vocês esqueceram do que eu já fiz? Olha aqui, ó, no 18 diz assim, ó: tendo olhos e não vê, tendo ouvidos e não ouve, e não vos lembrais, quanto partiu o pão, os 5 pães, entre 5.000, quanto cesto cheio de pedaços levantastes? Sabe, eu vou dizer uma coisa bem clara para você. A obra de Deus, ela é de bonança, ela é de escassez, mas ela nunca foi sem a provisão de Deus. A provisão de Deus, ela é permanente. Independente na bonança, na escassez, a provisão de Deus é permanente. Então, quando nós estamos na bonança, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Ele, certo? Mas quando estamos na escassez, esquecemos que houve um tempo de bonança, esquecemos que comemos do melhor desta terra, e agora, certo? Não estamos comendo o melhor desta terra. Mas a Bíblia é muito clara. O Senhor, Ele é para nos abençoar 30, 60, 90, 100 vezes mais. Mas isso significa que Ele vai estar sempre nos abençoando, independente a quantidade, mas nunca vai deixar de faltar a provisão. E olha, que eu vivo isso.
Olha que eu vivo o que eu estou falando. A provisão de Deus, ele não bate na minha porta. A provisão de Deus, ele arromba a minha porta. Todo o tempo a gente tem visto a provisão de Deus. A cada momento que a gente sentamos na mesa, apresentamos o nosso café, apresentamos ali, independente se tem queijo, se não tem, se tem doce, se não tem, se tem uma bananinha, se não tem, se tem uma bolacha doce, se não tem, se tem uma Mirabel, se tem uma cracker, sabe? Tá ali, sabe? A gente tá ali, glorificando a Deus, porque o Senhor, ele de maneira nenhuma vai nos deixar, certo? Sem provisão. Sem provisão. Quer um exemplo de sem provisão? Onde você está agora? Está com sol ou está com chuva? Está frio ou está calor? É a provisão. O Senhor nos dá a provisão todos os dias. Você não está vivendo o dia de hoje? É a provisão. Muitos não vão viver esse dia. Muitos já não vivem mais esse dia. Provisão. É dentro desse tempo que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E aí o Senhor diz aqui, lembrando os discípulos, né? E quando partir, versículo 20 aqui do capítulo 8 do livro de Marcos, e quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantados? Sabe o que mais Deus faz nessa situação? Né? É a seguinte... Espera um minutinho. Dedé, tá aqui, ó. Teu telefone. Não, já meditei, né? Aqui. Olha só. Para você ter uma ideia. Olha só o que Deus faz conosco. Deus não nos acusa. Porque não é o ofício de Deus, é amor. E quem ama, educa. Quem ama, ensina. Quem ama, disciplina. Não acusa. Sabe? Quando Deus nos lembra. Porque essa é a função do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala lá em João capítulo 16, quando ele foi dado o anúncio pelo próprio Jesus, eu não vos deixei órfão, mas eu pedirei ao meu Pai e ele enviará o seu Espírito para que vocês possam ir e ele vos lembrará de tudo aquilo que é para dizer. Sabe, o Espírito Santo nos lembra. Nos lembra do quê? Da crucificação de Cristo. Nos lembra do quê? Da morte de Jesus. Nos lembra do quê? Por que Jesus morreu na cruz? Nos lembra do quê? Porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós. É o Espírito Santo que nos lembra. Porque o dia que houver, ou esse dia maravilhoso, glorioso, quando houver o arrebatamento, e você, que é um ingrato, que esqueceu da mensagem da cruz, que esqueceu que um dia bateu uma senhorinha de coque na tua porta, dizendo que Jesus te ama, que Jesus te quer, que Jesus te liberta, que Jesus te salva, que Jesus te cura, que Ele restaura a tua vida, certo? E você não deu atenção a ela. Ou aquele jovenzinho que se converteu e é um grande evangelista hoje, cheio de tatuagem, com cabelo vermelho, e bateu na tua porta e você até fez o sinal da cruz dizendo assim, Deus me livre que eu vou seguir uma igreja que nem essa, certo? E ele foi pregar o evangelho para você e você negou o evangelho, certo? E aí quando houver esse dia e o Espírito Santo não estiver mais na terra e você vai querer abrir a palavra de Deus e ela não vai ter vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é própria palavra de Deus, é a própria boca de Deus. E quando o Espírito Santo subir, o que tiver aqui, ó, a ação poderosa de Deus não vai fazer efeito em você. Não vai. Aí vai se ter uma outra forma. E se você quiser saber, vai para a igreja. Comece a cultuar. Vai para a escola bíblica dominical, sabe? Vai buscar no Senhor. Não seja somente um crente distante, porque o crente, ele é membro de um corpo, e o corpo é a igreja. E todos nós precisamos ter um pastor. Eu leio a Bíblia,
eu sigo bastante pastores nas redes sociais. Eu até sigo você, isso mesmo. Se você me segue, manda esse aviãozinho aí para um monte de gente, certo? Marque pessoas aqui, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque é importante, sim. O evangelho tem que ser elevado a todas as nações. Ah, se Paulo tivesse o Instagram na mão, hein? Quanto ele não teria conquistado? Mas no tempo dele, era cartas. E ele assim mesmo alcançou muito. E nós só estamos aqui porque o Senhor designou os seus 12 e mais todos os apóstolos para trazer a palavra da justiça, a palavra da salvação, a palavra do amor até nós. Para que nós não viéssemos nos esquecer. Porque o esquecimento atrai a ingratidão. Quando nós olhamos a palavra de Marcos capítulo 8, nós lembramos o quanto Jesus ficou irritado com aqueles discípulos. Pô, vocês não veem? Vocês não lembram? Eles estavam discutindo dentro do barco, porque estavam com um pão. Um pão. Sabe? Pô, aquela coisa assim, pô, teve tanto pão sobrando lá, porque vocês não trouxeram mais pães? Né? Deve ter sido essa discussão. Aí só trouxeram um pão. E foi aquilo que intrigou o próprio Jesus, chamar a atenção daqueles discípulos. Mas vocês veem e não olham, vocês ouvem, têm ouvido, mas não ouvem, vocês têm olhos, mas não veem, sabe? Vocês estão vendo as coisas acontecerem e não têm discernimento. Vocês parecem esses fariseus que ficam lançando fermento, certo? Fermentando, sabe? Trazendo essas discussões para dentro do barco por causa de um pão. Aí Jesus começa a pegar e bater na cara deles. Vocês lembram quando nós multiplicamos os pães, quando tinha 5 pães e 2 peixinhos? Quantas pessoas tinham? Aí todo mundo ao redor ali certamente falou assim, quantas pessoas tinham, Senhor? 5.000. Quantos cestos sobraram? 12. E quando tinha 4.000 pessoas, quantos cestos sobraram? 7. E vocês ainda estão discutindo qual é a providência que vai ter daqui para frente por causa de um pão que vocês têm? Sabe, por muitas vezes somos ingratos. Sabe, ai meu Deus, as coisas não estão acontecendo. Olha só, sabe, para aí, para. Olhe para trás. Não para você voltar para trás. Olhe para trás, não para você sentir saudade das coisas que passaram, não. Mas sim para você saber para onde você está indo. Para você saber de onde te tiraram. Para saber quem você era. Para saber como você se comporta, sabe? André Fernandes fala assim, ei, você olha para o meu passado, mas eu não estou mais no meu passado, eu não penso como eu pensava, eu não falo como eu falava, eu não vivo como eu vivo, sabe? Essas coisas, eu sou diferente porque Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura. Agora, se quiser caminhar comigo, olhe para frente, porque eu sei que hoje, certo? Eu tenho um pão para comer. Mas amanhã eu posso estar lá, na churrascaria mais cara da cidade de Curitiba, no Batel Grill, comendo do melhor. Se Deus me deu aquela oportunidade para comer do melhor, eu vou comer do melhor. Eu vou viver aquilo. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Isaías capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, você comerá o melhor dessa terra. Sabe, Paulo fala em Filipenses assim, eu soube saber comer bem, eu soube comer mal, eu soube passar as aflições, eu soube passar a perseguição, mas eu todavia, certo, confiarei no Senhor. Sabe, ele não há uma ingratidão, ele lembrou de tudo que passou, e ele sabe. E por fim ele fala assim, por muitas vezes ele fala assim, e eu lutei o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. O que nós temos que guardar é a fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Sabe, por muitas vezes a gente busca algo de Deus e esquecemos o que ele já fez.
E ficamos lá martirizando a nossa mente, dando combustível ao diabo para ele inflamar mais as situações dos quais ocorrem em sua vida, dizendo assim para diminuir a tua fé, trazer mais incredulidade. Entende? O esquecimento atrai a ingratidão. Nós não podemos esquecer o que Jesus fez naquela cruz. E por isso que estamos hoje. Ele nos deu uma ordem. E de levar o evangelho a toda criatura. A toda. Independente, a toda criatura. Sabe? Ensinando o evangelho. Discipulando. E batizando todos eles. Sabe? E dando ordem a eles continuar. Porque esse é o processo. A vida cristã é de escassez? É. A vida cristã é de bonança? É. Mas a vida cristã sempre será a presença de Deus constante na nossa vida. Nunca faltará a providência de Deus, a presença de Deus. Porque ele diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não deixarei mal nenhum te acontecer. Ele disse, ele vai passar pelo vale junto com você. Sabe, você está na fornalha, mas ele é o quarto homem. Você está dentro das covas dos leões, mas ele está ali, do teu lado, junto com os leões. Você está passando pelo deserto, ele é a tocha de noite e ele é o ar-condicionado de dia, mas ele é contigo. Não tem água para beber, ele é a rocha que te dá água. Ele é o poço de Samaria, que ali vai transbordar água abundante sobre tua vida. Ele é a visão que o cego Bartimeu clamava. Ele é o caminho, os pés daquele paralítico que pediu para caminhar. Ele é a cura do qual o leproso pediu, me cura. Ele é a ressurreição e a vida do qual Lázaro estava 4 dias morto. Ele estanca sangue daquela mulher que está com fluxo há 12 anos e ele curou. Ele é tudo isso. Mesmo que nesse momento você tenha somente um pão, um copo de água, Deus é a provisão permanente em sua vida. E nada disso vai mudar. Ele falou para você, e eu estarei convosco até os confins da terra. E eu estarei convosco até os confins da terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou te abandonar. De maneira nenhuma eu vou te abandonar. Sabe? Ei, não esqueça disso. Eu não vou te abandonar. Se você crê nisso, você confia nisso, eu quero te convidar a lembrar de tudo aquilo que Deus te fez até o momento e dizer, Senhor, eu não sou merecedor, porque tudo que eu tenho, eu te dou. São os meus pecados, são as minhas limitações, são as minhas falhas. É isso que eu tenho para te apresentar. O meu conhecimento não é nada perto, não tem nem como te apresentar, o Senhor é o dono do conhecimento. A minha riqueza não é nada perto da tua riqueza. A minha sabedoria não é nada perto da tua sabedoria. Então, o que eu tenho para te oferecer de verdade é o meu pecado. O que eu tenho para te oferecer de verdade é as minhas limitações. O que eu tenho para te oferecer de verdade é o meu coração incontrito. Porque é isso que a Bíblia fala. Que o Senhor ouve aqueles que têm o coração incontrito. Salmo 51, 17 diz isso. Certo? Um coração arrependido, um espírito aquebrantado. Sabe? É isso. É isso que ele ouve. É isso que ele quer. Então, hoje, nós temos, sabe, a graça
de poder sentir a presença de Deus a todo momento. Antigamente, as pessoas, quando Jesus estava na terra, as pessoas tinham que ir até ele, porque vinde a mim todos que estão cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E quando ele anuncia isso, todo mundo vai até ele. Até ele. Marcos capítulo 6, versículos 53 e 56, diz que a Bíblia relata que todo mundo chegava e tocava nele, e colocava as pessoas doentes nos caminhos, as pessoas angustiadas, iam até ele. Iam até ele, tocavam nele. E todas as pessoas que tocavam nele eram curadas. Da mesma maneira, ali em Mateus capítulo 9, em versículo 18, 19 para frente, tem aquela mulher do fluxo de sangue com 12 anos. Sabe? Ela ouviu que quando as pessoas tocavam em Jesus, eram curadas. E ela pensou assim, se eu somente tocar nele, serei curada. E ela sai de sua casa e vai em direção a Jesus e toca em Jesus. E Jesus cura aquela mulher. E ele para no meio da multidão e pergunta para os seus discípulos, alguém me tocou? Aí Pedro assim fala assim, mas todo mundo toca no Senhor, como está ali narrado em Marcos capítulo 6, versículos 53, 54, 55. Certo? Todo mundo toca no Senhor. Não, mas de mim saiu virtude. Então, era natural todo mundo tocar em Jesus e ser curado. Mas o que mais chamou a atenção daquela mulher é que se aquela mulher pensou assim, se eu tocar nele, será que ele vai ficar doente? Ela pensou assim, será que se eu tocar nele, a minha enfermidade vai ficar nele? Não, sabe? Por isso que saiu virtude de Jesus, porque viu nela cuidado. Viu nela, certo? Uma questão assim, ela ficou com medo de ter tocado em Jesus por causa da sua doença, porque ela tinha uma doença que as pessoas, quando ela passava, as pessoas abriam um caminho e ninguém tocava nela, é quase uma lepra que ela tinha. E Jesus olhou para aquela mulher e ela falou assim, fui eu que toquei no Senhor. E ele fala para aquela mulher, tua fé te curou, vá, você já está restaurada. Aquela mulher feia, magra, sabe, abatida, voltou a ser aquela mulher linda, esperançosa, sonhadora, e voltou para sua casa. Sabe qual é o problema das pessoas? É achar que não está preparado para ter a presença de Deus. Sabe qual que é o problema das pessoas? Elas acharem que todos os problemas, todos os crimes, todas as doenças, tudo aquilo que ela fez de pecado, quando ela encontra Jesus, vai contaminar Jesus. Sabe? Vai, de alguma forma, levar para Jesus algum mal. Mas não é verdade. Todo o mal que está em nós, ele levou sobre si. Todas as enfermidades que estavam em nós, ele levou sobre si. Toda a maldição que estava sobre nós, ele levou sobre si. E como diz Pedro, e por suas pisaduras fomos sarados. Então, vá do jeito que você está. Vá até Jesus e toque em Jesus. Vá do jeito que você está. Você está doente? Vai doente. Você está no mundo do crime? Vai do jeito que você está. Você está no mundo da prostituição? Vai do jeito que você está. Você está no mundo do vício? Vai do jeito que você está. Você está no mundo homossexualismo? Homossexual? Vá do jeito que você está. Mas não deixe de ir. Porque ele vai estar lá. Porque vinde a todos que estão cansados e aflitos, ele diz assim, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo e o meu jugo são leves e suaves. É isso que Deus tem para nós, um fardo leve e suave. A obra de Deus, ela é leve e suave. Aquele que fala que a obra de Deus é pesada, é porque não está na presença de Deus. Porque o Senhor, ele nos conforta o tempo todo. O Senhor nos auxilia o tempo todo. Somos seres humanos.
Podemos sim murmurar, podemos reclamar, mas jamais podemos esquecer do que Deus já fez em nossas vidas, porque o esquecimento atrai a ingratidão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua vida e tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Deus abençoe você. Se você viu esse vídeo, compartilhe, 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 compartilhe e segue o nosso canal. Deus abençoe. Um beijo em nome do Senhor Jesus.